Jó, capítulo 1. Leia comigo, por favor. Diz assim o texto bíblico. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Vou pedir a gentileza de que você vá lá para o versículo 21. Diz assim o versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai, aqui está a tua palavra. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. E não obstante, Senhor, nosso desejo, nosso coração quebrantado, desejando que o teu Espírito esteja operando, anula o homem, Senhor, e faz aquilo que te apraz, traz a mensagem conforme está no teu coração. Fala conosco nessa noite, pois precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer um. Não é qualquer um. Nós estamos falando de um homem que Deus dá um testemunho singular. Na Bíblia, não tem absolutamente ninguém a quem Deus se refira e diga assim: aqui está o meu servo, homem íntegro, porque ele tinha o seu coração inteiro na presença de Deus, reto, porque ele fazia seus negócios, ele tinha uma forma de viver debaixo de uma reta justiça. E a Bíblia diz que Deus testemunha a respeito de Jó, dizendo que ele se desviava do mal. Não obstante tudo isso que Deus fala e testemunha a respeito de Jó, Jó era um homem que era o mais rico de sua época. De sua geração não tinha absolutamente ninguém com uma condição melhor do que a dele. Era um homem cuja a bênção ficava evidente diante dos olhos de todos que o cercavam. Do mundo antigo não teve ninguém mais rico do que Jó. Em nossos dias, existe um homem que é considerado o mais rico do mundo, Elon Musk. Dizem que sua riqueza chega a mais de 400 bilhões de dólares. É muito dinheiro, irmãos. Mas a referência que a Bíblia dá de Jó, e nós vamos acompanhar isso, é tremendo. Acompanhe comigo, por gentileza, porque o versículo 2 diz assim, leia comigo, por favor. Nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, ele tinha um total de 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era um homem cuja riqueza era quase que incontável. O que é que eu vejo? Eu vejo um servo de Deus que Deus escolheu abençoar. Deus abençoou muitíssimo Jó. Agora vamos olhar para a família de Jó. Olha o que diz o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles.
a gente vê que era uma família abençoada, que tinha harmonia entre os membros daquela casa. Eram filhos que não tinham conflitos. Pelo contrário, faziam banquetes e convidavam suas irmãs para comerem bastante. Agora, o versículo 21 que nós lemos, e eu quero chamar a tua atenção para isso, diz assim, olha a consciência de Jó, olha a consciência que ele tinha. Versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para a eternidade. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você conhece a história de Jó? Eu também conheço, praticamente quem está cultuando a Deus conosco de longe também conhece. E sabemos que Jó perdeu absolutamente tudo. Mas olha a consciência que Jó tinha. Nu minha mãe me trouxe, e nu eu irei embora. Ele queria dizer, apesar de ser muito rico, apesar de eu ter uma família muito abençoada, eu vim nu, e quando eu voltar, eu voltarei nu. Que desprendimento, que homem incrível, que tem o tipo ou o nível de discernimento tão aperfeiçoado ao ponto de, mesmo tendo tudo, ele não ser apegado absolutamente a nada. Às vezes nós degladiamos, e às vezes até em família, por causa de casa, por causa de carro, por causa de herança. Quantos casos se tornaram célebres por causa da briga em família? A gente teve em nossos dias a morte de um dos homens mais ricos do Brasil, Gugu, e a briga em família se estabeleceu. Enquanto o homem estava vivo, estava tudo tranquilo. Quando morreu, se estabeleceu um tempo de conflito dentro da família. E tantos outros casos que você deva estar lembrando agora. Mas o Jó, ele disse assim, nu eu vim e nu eu voltarei. Você tem dúvida de que você veio nu e de que quando você for, você vai nu, você não levará absolutamente nada? Você tem essa consciência? Você tem essa certeza? Entre o nascimento de Jó e a sua morte, ele viveu aproximadamente 200 anos, ele adquiriu muita coisa, mas o episódio de Jó em que ele perde tudo, nos traz uma lição poderosa de que nós não podemos nos apegar a absolutamente nada. Vamos ler, por gentileza, para que a gente faça uma leitura comprometida e cheia de lições para nós. Vamos lá, por gentileza. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Preste atenção. Era um homem que tinha preocupação de cuidar dos seus filhos. E após o período de turnos que os filhos reuniam e faziam seus banquetes, ele oferecia sacrifícios. Ele dizia, não é que meus filhos pecaram, mas pode ser que eles tenham pecado e blasfemado contra o Senhor. Aí a Bíblia diz, e a gente começa a extrair as lições, que ele acordava de madrugada para orar por seus filhos. O segredo do êxito de uma família feliz é alguém que pague o preço, talvez acordando de madrugada para orar pela sua família. Eu queria pedir que você gentilmente olhasse para a pessoa do seu lado e diga para ela, a responsabilidade de orar pela sua família é sua.
Às vezes, nós oramos pouco pelos nossos familiares. Queremos que nossa família seja abençoada. Queremos ter uma família muito abençoada. Mas nós não oramos pela nossa família como deveríamos. Eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta que não precisa ser respondida. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar pelos seus filhos, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo? Qual foi a última vez que você pagou um sacrifício de orar pela madrugada pelos seus? Se a resposta foi essa semana, mais ou menos, esteja talvez mais ou menos bom. Se a resposta é, tem tempo que eu não oro de madrugada para orar pela minha família, você não está pagando um preço pela sua família. Apesar de querer o bem dela, talvez você não esteja pagando o preço que deveria pela sua família. E eu quero, como profeta de Deus, te despertar para que você entenda a importância de você interceder pela sua casa durante a madrugada. Diz os crentes mais antigos que de madrugada a fila é menor. Por que será? Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer pagar preço. Todos querem uma família abençoada, um casamento feliz. Todos querem ter um relacionamento muito feliz, abençoado, mas ninguém quer pagar preço. Ninguém, de período em período, quer pagar o preço de acordar de madrugada e ficar ali na brecha, intercedendo. Pode ser que meus filhos tenham pecado. Escute, pode ser que tua esposa tenha pecado. Pode ser que o teu esposo tenha pecado. Pode ser que os teus filhos tenham pecado. Não quer dizer que eles pecaram, mas pode ser que tenham. E você talvez não esteja orando como deveria. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto na vida de Jó. Apesar de um homem muito rico, um homem abastado, era um homem que se colocava na brecha pela sua família. Ele tinha preocupação de como sua família está diante de Deus. Preste muita atenção, irmãos, porque até aqui a coisa estava tudo muito bem. Até aqui estava tudo tranquilo. Só que o dia mau chega e chega para todo mundo. O dia mau sempre vem. Uma crise financeira, problemas na família. E se nós não estivermos em oração, vai ser muito difícil sustentarmos a nossa família diante de Deus. Olha o que diz o texto bíblico. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está aqui o texto bíblico. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observas ou observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ele disse: porventura o Jó teme a Deus em qualquer situação? Versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe, ou nos cercaste de bens, ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ele estava dizendo assim: sabe por que Jó te serve dessa forma? Porque o Senhor cercou ele de bem. Olha que família abençoada. O homem é muito rico, tudo que ele quiser, ele pode ter. É por isso que ele te serve. Existem pessoas que acham que nós servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Existem pessoas que acham que nós somos fiéis a Deus
apenas porque Ele nos cercou de todo bem, porque Ele nos abençoou muitíssimo. Eu quero dar uma pequena pausa aqui, porque não existe um outro livro da Bíblia que aponte para a soberania de Deus como a de Jó. Segura firme a sua palavra aqui e abra comigo, por gentileza, no livro de Jó, capítulo 42, por favor. Jó 42, verso 12. Só para você ver uma coisa. Jó 42, verso 12. Olha o que diz o texto bíblico. Por gentileza. Diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Todos nós sabemos que Deus abençoou Jó do início ao final. Mas preste muita atenção, porque Jó ele faz uma declaração que fica marcado. Apesar de sabermos o fim da história, Jó 42, no verso 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu já sei que o início da história Deus abençoou muito Jó. Eu sei que o final Deus deu em dobro, mas Jó tem uma consciência que ele veio nu, que volta nu, e ele bem sabe que tudo Deus pode e que nenhum dos seus planos pode ser. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Se Ele decidiu te abençoar, ninguém pode evitar isso. Ele é um Deus que Ele abre a porta, ninguém fecha, é um Deus que fecha e ninguém abre. Aqui se estabelece a soberania de Deus e que todo servo tem que saber que a soberania pertence a Deus. Amém? É por isso que nós temos que entender que nós estamos na dependência total de Deus. Bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Saca o teu dedo de profeta e fala para o teu irmão: o que você está passando é porque Deus permitiu. Olha o que diz. Vamos voltar para o nosso texto base. Porque o diabo acusou Deus, falou: ele só te serve porque tu abençoou ele em tudo. E aqui, meu irmão, dentro da soberania de Deus, fica justificável por que Deus permite que nós passemos por provações. O livro de Tiago, capítulo 1, fala a respeito das provações, que Deus permite que sejamos provados, e uma vez sendo aprovados, a nossa vida vai glorificar a Deus. É por isso que passamos por muitas provações, de vários níveis e em várias áreas da nossa vida. Aí, depois que Satanás acusa isso, e Deus já tinha falado que ele era um servo fiel, temente, que desviava do mal, versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás só pode ir até onde Deus permite.
aqui fica claro e evidente a soberania de Deus. O diabo não está em pé de igualdade com Deus. O diabo não é adversário de Deus. O diabo é adversário dos homens. Mas o diabo obedece a Deus. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que entraram em determinados ambientes tomados por demônios e os espíritos não desceram naquele lugar. Nós não podemos descer nesse lugar usando a boca, porque aquele homem de branco está aqui. Eu já ouvi vários testemunhos. De manifestações em que apenas a presença de um servo de Deus em um lugar mudou estrategicamente a história de alguns lugares, de empresas, escolas, faculdades, bairros, estados, municípios inteiros, país. Quem conhece a história do avivamento das Ilhas Fuji viu como que a rendição, como um presidente que se rendeu a Cristo, mudou a história daquela nação. Aí o diabo saiu da presença de Deus com uma autorização parcial de poder tocar em parte da vida de Jó. Pastor, por que minha vida ficou assim de pé para o ar? Porque Deus permitiu, irmão. Ah, mas foi o diabo que fez. Não, Deus permitiu. Ele está te provando. Deus está te provando por alguma razão. Talvez o que Ele quer fazer na tua vida é algo tão grande que Ele precise provar a sua fé. Apenas por causa disso. Não é porque o diabo tem poder, não é porque o diabo é isso, é aquilo. É porque Deus permitiu, porque Ele está provando você. Está provando a tua fé. Infelizmente, a grande verdade é que alguns de nós, às vezes, ficamos reprovados. Porque na hora da provação, a gente cede. A gente passa situações na nossa vida que está nítido que é Deus provando a nossa fé por causa daquilo que Ele tem para fazer. Aí a gente sucumbe na hora de mostrar resistência, na hora de ficar firme. A provação tem uma única finalidade: provar o valor da tua fé. Agora vem comigo. Diz assim o verso 13: sucedeu um dia em que seus filhos, ou a Bíblia diz em uma outra versão, os filhos dos homens e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro e disse a Jó: os bois lavravam, as jumentas passeavam juntos a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e levaram. E mataram os seus servos a fio de espada. Ou seja, perdeu tudo que ele tinha, os gados, tudo, e ainda mataram os servos à espada. Só escapou eu para trazer a novidade. Falava este ainda no versículo 16. Veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para trazer a novidade. Falava este ainda no versículo 17. Ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só escapou eu para trazer essa nova. Versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, naqueles banquetes que eles faziam, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram todos. Só escapou eu para trazer a nova. Então Jó se levantou,
rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. O que você faz no tempo da crise? Preste atenção, irmãos. Porque tudo que Jó juntou durante toda a vida, todos os rebanhos, todos os gados, todos os seus servos, a Bíblia diz que em um ato contínuo morreu. Seus filhos, aquela família feliz, já não vai mais poder se reunir. Seus filhos, a quem ele pagava um preço, jejuava, orava de madrugada, morreram todos. O que você faz no tempo da crise? Se você recebesse uma notícia hoje, que está sendo demitido da empresa a qual você lutou tanto para entrar, você se ajoelha e o adora? Ou será que você vai murmurar, reclamar, maldizer? Jó estava ali diante do maior desastre de sua vida. Perdeu absolutamente tudo em um único dia. Irmãos, perder uma coisa ou outra de vez em quando faz parte da vida. Quando morre um parente, outro dia eu estava com a irmã Sueli e ela perdeu uma sobrinha. Choramos, ficamos tristes. Eu tentei ajudar, a gente correu na porta do hospital, não foi, irmã Sueli? Na porta, eu estava segurando a sobrinha dela. A gente estava botando para dentro do postinho e nos nossos braços a sobrinha dela deu o último suspiro. E ficamos tristes e todo mundo ficou angustiado, aflito. Morreu uma pessoa da nossa família, relativamente é normal de vez em quando, apesar de causar muita dor. Mas perder tudo, existe algo de Deus atrás disso. Existem crises que se estabelecem para que nossa fé seja provada. Eu queria pedir que você olhasse para a pessoa do seu lado e fala assim: perceba se não é Deus por trás disso do que você está enfrentando. Pode ser Deus, irmãos. Davi enfrentou uma luta, um homem se levantou, começou a jogar pedra, areia e xingar e amaldiçoar ele. Um de seus soldados se levantou e disse: "Ô rei, se você quiser eu arranco a cabeça desse cão morto agora." Davi disse: "Não faça tal. Pode ser que o Deus de Israel tenha providenciado isso para saber o que está aqui dentro de mim." Tem lutas que você enfrenta que é o próprio Deus quem permitiu para provar o teu coração. Deus prova os seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor disciplina só aqueles filhos a quem Ele ama. Agora eu queria chamar a tua atenção para o seguinte. Deus toca em duas colunas da vida de Jó. A primeira coluna, aspecto financeiro. Sua provisão, seu sustento, sua riqueza, tocou ali e acabou com tudo de forma repentina. Deus toca na sua família que estava estabelecida e que a gente tem uma impressão que era uma família feliz e harmoniosa. Deus toca também. E ele perde. Ou seja, a questão financeira, se nós formos fazer uma aplicação para nós, pode ser a sua fonte de subsistência. O que acontece quando o teu INSS é travado, quando você é demitido, quando o recurso acaba, quando o tempo da escassez vem, você se prostra e adora e fica na dependência de Deus, ou você o amaldiçoa e o abandona, como a mulher dele sugeriu, a mulher de Jó sugeriu. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando toca na família, quando vem um divórcio, quando vem um conflito familiar, um conflito conjugal, quando vem um problema de família, um filho nas drogas, um filho que é preso, quando vem uma crise dentro de casa, qual é o teu comportamento? Se ajoelha, se prostra e ora, ou adora, ou você entra em desespero? Porque a nossa geração, no tempo de crise, ela abandona tudo.
No tempo de crise, a nossa geração abandona o compromisso com Deus, abandona a vida de oração, abandona a leitura da Bíblia. A nossa geração, no tempo de crise, abandona tudo que diz respeito a Deus. E, na verdade, deveria ser o oposto, deveria ficar mais firme na dependência de Deus. Olha o que diz o texto. A Bíblia diz no versículo 21, o Jó, ele reconhece: eu nasci nu, saí nu, vou sair nu, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele sabia que ele estava passando por um tempo de provação da parte de Deus. Vamos ler Tiago capítulo 1, por gentileza? Vamos lá? Por favor. Olha o que a Bíblia diz. Por favor. Olha o que diz o texto bíblico. Tiago capítulo 1. Por favor, do versículo 2 ao versículo 8. Leia comigo. Diz assim, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que nós temos que ter alegria por passar em várias provações, porque a ação completa vai te tornar íntegro. Lembra de Jó? Olha aí, meu servo Jó, homem íntegro e reto, perfeito. Toda vez que você falar assim, olha, tem um homem aqui íntegro da parte de Deus, você vai dizer que tem um homem sendo provado. Tem um homem sendo provado por Deus. A questão é que nós desconsideramos a provação que vem da parte de Deus. Eu quero te preparar, porque 2026 é um ano que Deus vai nos fazer florescer, mas preste muita atenção, não floresce quem não é provado. A sua fé será provada. A sua fé precisa ser genuína, pura. A sua confiança tem que estar nele. E é um tempo, irmãos, que nós somos lapidados para estar no centro da vontade de Deus. Amém? Preste muita atenção que eu vou falar uma coisa aqui agora para a gente encaminhar para a reta final. Existem 3 lugares que nós deveríamos ir, nós que servimos o Senhor. A Raquelzinha tem ido muito nesse primeiro lugar, por causa do esposo dela. Primeiro lugar é no hospital. Porque lá no hospital, nós vemos muitas pessoas que estão enfermas. E você poderia estar lá, mas não está. Tenha gratidão no teu coração. Porque diante de tantas adversidades, o hospital é um lugar muito difícil, onde quem está lá dentro quer sair a todo custo. Era bom que você fizesse mais visitas aos hospitais para ver como Deus tem sido bom com você todos os dias quando você acorda e está com a saúde perfeita. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e se renova todas as manhãs. O hospital é o primeiro lugar que nós deveríamos ir
para que todos os dias nós agradecêssemos a Deus por ter uma saúde, por estarmos bem, firmes, de pé. É Deus que nos deixa de pé, Gabisa. O segundo lugar que você deveria ir, e eu sei que alguns de vocês nunca foram, é na prisão. Na prisão, a gente vê como é importante as decisões que cada um toma. Pessoas que estão presas com a sua liberdade cerceada e você está livre para fazer o que você quiser. Se você conversar com alguém que está preso e falar, você quer dinheiro? Ele, não quero dinheiro, eu quero sair daqui. Eu já tive essa experiência, irmãos. Você deveria visitar pelo menos uma vez o presídio, para você ver que as decisões erradas daquelas pessoas as levaram para lá. E todas as suas decisões deveriam ser respaldadas pela vontade de Deus. O terceiro lugar que você deveria ir é no cemitério, porque ali não tem ninguém mais importante do que ninguém. Ali está o rico e o pobre, o branco e o preto, o humilde e o orgulhoso. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando você vai no cemitério, essa semana eu estive no sepultamento de 2 pessoas, da Cláudia e do seu Isaías. E ali no sepultamento a gente vê que ninguém é melhor do que ninguém. Ali todos têm uma certeza que ali é o fim de todos. Não pode chamar ninguém de feio, porque o feio vai estar ali, mas o bonito também. Não pode desfazer de ninguém, porque ali vai estar o homem bom e o homem mau. Ali estarão pessoas que são conhecidas, famosas e anônimos. O cemitério é o lugar onde Deus iguala todos. O Jó disse, eu vim nu e nu eu voltarei. Paulo ele usou uma expressão muito forte, que você deveria viver deste mundo como se dele não dependesse. E nós estamos aqui de passagem. O Jó nos ensina uma lição preciosa. Não te apegue a absolutamente nada. Você compra um carro bacana, amanhã alguém pode roubar. Você tem uma casa maravilhosa, a enchente pode atingir. É bom vivermos na dependência de Deus. 2026 eu gostaria de deixar essa palavra para vocês. Viva na dependência de Deus. Aprenda a viver dependente de Deus. O Jó nos ensinou uma lição preciosa. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Eu queria pedir que você ficasse de pé em nome de Jesus. Jesus nos ensinou uma lição preciosa. Ele estava com os discípulos e ele disse assim, não leve nada para a sua jornada, não. Não leve nada para a sua jornada. Ele quer dizer, não se prenda a nada. Essas moedas, Senhor, eu devo pagar o tributo? Ele disse, dá a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. A César o que é de César. Não se apegue a nada. Eu queria deixar essa palavra para vocês nesta tarde abençoada. Priscilinha, pode me ajudar? A Priscila tá gripada, né? Pode me ajudar, Simar? Pode? Por favor? Cadê os meninos? Eu queria fazer dessa canção a nossa oração. E queria deixar essa palavra para você refletir. O ano de 2026 precisa ser vivido na presença de Deus, sem orgulho, sem vaidade. Deixa Deus te fazer florescer, você amadurecer, viver da parte de Deus o que Ele tem que você viva. Mas assim, cuidado,
Porque tem provações que não é o diabo, não. A gente acabou de ler aqui. Tem situações que não é o diabo, não, príncipe. É Deus. Tem situações que você vai passar. É Deus. Existem lutas que nós vamos enfrentar, que é Deus. O diabo não teria poder de te tocar. O diabo não poderia fazer absolutamente nada. É Deus te lapidando para algo melhor, para algo maior. Amém? Feche os seus olhos um instante. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Queria pedir que você fechasse os seus olhos e agora falasse com Deus. Coloca o teu coração na presença de Deus. Coloca tudo diante dele e peça a ele que te transforme e que você viva totalmente na dependência de Deus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Aleluia. Feche os seus olhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. O amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Diga isso para ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso para ele nessa noite. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso bem forte. Em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
eu conto Oh, Jesus. contigo. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, aleluia, Senhor, acharei conforto em teu Oh, glória. pois eu sei que és aquele que guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, eu quero te agradecer porque até aqui tu tens nos ajudado, Senhor. Tem nos guiado, nos conduzido em teus caminhos. Tem ministrado sobre nós o teu propósito, a tua vida, a tua vontade, o teu querer. Às vezes, Senhor, a verdade é que nós não entendemos os teus planos e nos queixamos e resistimos, lutamos contra os aguilhões, Senhor. Mas nessa noite, Deus, nós temos entendido que tu és aquele que pega os teus servos e vem lapidando e moldando, prova o valor da fé. Se for o caso, o próprio Jesus foi levado ao deserto, Senhor. E quantos dos teus servos foram provados no passado? Nós queremos, Senhor, estar na qualidade, não deixar nosso coração desanimar no dia da provação. Não queremos esmorecer no dia que o Senhor estiver nos lapidando, nos forjando, nos moldando a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos apenas a sermos obedientes. Ajuda-nos apenas a compreender que o Senhor está nos levando, ó Deus, para algo ainda maior, para um propósito ainda melhor, Senhor. Então, em nome de Jesus, que cada discípulo teu desta casa venha entender que as provações não é para nos matar, não é perseguição, mas as provações que vêm de ti é para nos fazer servos melhores, Senhor, servos aprovados. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que os teus propósitos são melhores do que os nossos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Pode aplaudir bem forte a Jesus e abrir teus lábios e dar glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 42, verso 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto os conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe fizera, que o Senhor lhe enviara. Cada um deu dinheiro e um anel de ouro. Isso fala de reconhecimento. Depois que você passa pela provação, seus irmãos irão reconhecer o que Deus fez na sua vida. Versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Olha, que coisa, da mesma quantidade. Chamou o nome da primeira Gemima. Só uma pergunta: os primeiros 10 filhos tinham nome?
Agora a Bíblia narra o nome dele, Gemima. De outra, Késia. E o da terceira, Querem Apuque. Para quem tem dúvida de nome de filhos, pode pegar aqui, ó. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A bênção de Deus estava sobre a vida de Jó. O fato de você estar sendo provado não quer dizer que Deus te abandonou. Quer dizer que Ele está te fazendo uma pessoa melhor e te preparando para algo mais glorioso ainda. Amém?